Olá pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula. E nessa videoaula nós vamos aprender um pouco sobre banco de dados. O banco de dados que eu vou trabalhar aqui é o MySQL e a linguagem que a gente vai utilizar é o SQL. Você dominando a linguagem SQL, você não vai ter muito trabalho para poder estar trabalhando com outros tipos de bancos de dados que também existem aí no mercado. Porém, eu aqui nessa videoaula vou estar trabalhando somente com MySQL. Não é uma videoaula que vai te ensinar tudo do SQL, uma vez que é uma linguagem, né? E a gente não dá para poder passar isso para vocês em 10 minutos, 15 minutos por aí. Então, a gente vai aprender somente um pouco aqui nessa videoaula, dependendo. Depois eu faço outras videoaulas ensinando outros detalhes para vocês. Eu não vou me limitar aqui à explicação da parte teórica da coisa, como de costume. As minhas videoaulas são voltadas para a prática e eu não gosto muito de ficar embromando. Então, seguindo esse padrão das minhas videoaulas, vamos logo botar a mão na massa. Eu estou aqui com um programa para poder trabalhar com banco de dados. Você pode utilizar o próprio console mesmo, o seu prompt de comando, o console do Linux. Isso não tem nenhuma limitação. Ok? O programa que eu estou utilizando aqui é o RaidSQL. Existem diversos outros programas que fazem o mesmo serviço e não faz diferença exatamente nenhuma de você estar fazendo em outro lugar que não seja através desse programa aqui, uma vez que a linguagem é uma só. Então a primeira coisa que a gente deve fazer é o que? Criar um banco de dados. Como que a gente cria um banco de dados no SQL? A gente faz o seguinte, a gente escreve create database e depois a gente coloca o nome do banco de dados que a gente deseja criar. Então eu vou criar aqui um banco de dados, vou chamar ele de aula 1. Ponto e vírgula. Todos os comandos, assim como na linguagem de programação, se você vem lá da linguagem de programação, você trabalha com linguagem de programação, todos os comandos devem terminar com ponto e vírgula, assim como a maioria das linguagens de programação. Então, create database, aula 1. Então, significa que eu estou criando um banco de dados e esse banco de dados tem o nome de aula 1. Vamos executar isso, então, e ver o que vai acontecer. Executei aqui e aqui embaixo para mim apareceu aqui que foi executado, não deu nenhum erro. Então significa que agora eu tenho um banco de dados que se chama aula 1. Eu vou agora comentar essa linha aqui, porque se eu for executar novamente vai dar um erro para mim. Eu vou tentar executar aqui para vocês verem. Vou executar isso daqui, ó. Executei e deu um erro aqui para mim. Nesse programa o erro é exibido dessa forma aqui. Está falando que não pode ser criado o banco de dados aula 1 porque esse banco de dados já existe. Então, se eu tentar criar um banco de dados que ele já existe, vai dar um erro para mim. Como que eu estou querendo criar alguma coisa que já existe? Não posso, né? Então, eu vou comentar essa linha aqui e vou continuar o meu código. Como que eu faço um comentário no SQL? Eu coloco simplesmente aqui um tralha, jogo da velha, aqui na frente da minha linha. Feito isso, passou a ser um comentário. Então significa que quando eu for executar esse código, essa linha vai ser ignorada. Então criei o meu banco de dados. Agora como que eu faço, por exemplo, para mim poder ver os bancos de dados que eu tenho dentro do meu MySQL aqui no caso? Os bancos de dados que eu tenho existentes, já criados. Coloco o seguinte, show, ou seja, mostre databases, mostre os bancos de dados, ponto e vírgula, e executo. Executei, show databases, veja a diferença aqui do S, há muita confusão do pessoal aí, na hora de escrever, a confusão do singular ou no plural. Então você vê, mostre os bancos de dados. Então é só acrescentar um S aí, problema resolvido. Então aqui ele mostra para mim todos os bancos de dados que eu tenho criados aqui no meu MySQL. Vou comentar essa linha aqui também. E vamos agora
entrar dentro do nosso banco de dados. Para a gente criar as tabelas que formam o nosso banco de dados, um banco de dados é formado por tabelas. Para a gente poder criar essas tabelas, a gente já não pode aqui começar a criar nossas tabelas. Antes da gente criar as nossas tabelas, especificamente a gente precisa de entrar dentro de um banco de dados, seja qual for o banco de dados que a gente queira trabalhar. Aí a gente entrando dentro desse banco de dados, aí sim a gente começa a criar as tabelas. Seria como você tivesse, por exemplo, dentro de uma casa onde você tem diversos cômodos. Cada um desses cômodos é um banco de dados diferente. Você então entra, escolhe um quarto desse, que é um banco de dados, entra dentro dele, e aí você começa a pintar esse quarto da forma que você quer, a estruturar esse quarto da forma que você deseja. Então você escolhe um banco de dados, depois de você estar dentro do banco de dados, você começa a modelar, a estruturar esse banco de dados para que ele fique a seu gosto, de acordo com a sua necessidade. Então, para isso, eu coloco o seguinte: use, e aqui eu coloco o nome do banco de dados que eu escolhi entrar dentro dele, que é o aula 1, ponto e vírgula. Então, se eu executar isso daqui agora, eu vou estar entrando, vou estar passando pela porta de um determinado cômodo que a gente está fazendo aqui comparação, que seria o nosso banco de dados. Então, vou executar. Executei, não vai mostrar nenhum resultado para mim, só vai falar que foi executado, como está aqui embaixo. Foi executado. Então agora eu estou dentro do meu banco de dados aula 1. Agora sim eu posso começar a criar as minhas tabelas. Posso comentar isso daqui agora. E agora vamos criar as nossas tabelas. Como que a gente cria uma tabela no SQL? Através do comando create table. Então aqui a gente coloca create table no singular, o nome da tabela que a gente deseja criar. Você pode interpretar como uma tabela lá do Excel, ou se você comparar lá com o quarto, você pode interpretar como uma estante, por exemplo. Então, vamos lá, vou criar aqui uma tabela chamada pessoa. Pessoas, no plural mesmo. Vou colocar no singular, pessoa. Abro e fecho parênteses e ponto e vírgula. Dentro desses parênteses aqui agora, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar as colunas da nossa tabela, da nossa estante, ou da nossa tabelinha lá do Excel, que você pode imaginar como sendo qualquer uma dessas opções, de forma que fica mais fácil para você entender. Então, create table, pessoa, e agora a gente vai colocar as colunas dessa tabela. Eu vou colocar aqui então uma tabela chamada código pessoa, que vai armazenar o que? O código de uma determinada pessoa que vai ser cadastrada na minha tabela pessoa. Agora a gente coloca, depois a gente colocar o nome dessa coluna, a gente vai colocar o tipo de dado que essa coluna vai ter, que aqui no meu caso vai ser int. Colocando int, agora eu coloco parênteses, abro e fecho parênteses, e coloco a quantidade de casas, limitação, para essa determinada coluna aqui, que é a código pessoa. Então, se eu colocar aqui, por exemplo, 4 casas, significa que eu estou limitando aqui minha coluna código pessoa para do tipo inteiro, e o limite é de 4 casas. Então, eu posso estar salvando aí até 9.999 registros dentro dessa coluna aí. Agora, a gente coloca aqui o tipo, as outras especificações. A gente já colocou o nome da nossa coluna, o tipo da nossa coluna, fez a limitação de quantas casas que vai ter nessa coluna. Agora a gente pode colocar outras opções extras, que aqui no meu caso vai ser o que? A chave
primária, eu vou estar utilizando esse campo como chave primária. Ele sendo chave primária, o que significa? Significa que a momento algum eu vou poder cadastrar duas pessoas com o mesmo código, porque ela é chave primária. Toda chave primária só pode ter um registro igual em toda a tabela. Então, primário key. Só que feito isso daqui, somente isso daqui, ainda não fica bom o suficiente. Por quê? Quando eu for cadastrar isso lá no meu banco de dados, eu cadastro 1, 2, 3, 100 pessoas. E aí eu não vou saber, por exemplo, depois utilizo lá o meu sistema e mês que vem eu vou utilizar. Eu não vou saber, sem olhar antes, eu não vou saber qual foi o último cadastro feito lá na minha tabela pessoa. Então, como que eu posso fazer isso para que eu não tenha esse trabalho de ficar olhando qual que foi o último código para mim poder colocar outro código diferente? Ter que me livrar desse trabalho, né, de ter que ficar lá consultando e olhando. Eu posso utilizar o seguinte código: auto incremente. Eu colocando aqui auto incremente, automaticamente quando eu for fazer um cadastro de outra pessoa, se por acaso eu não informar qual que é o código dessa pessoa, ele vai pegar o último que tem lá, vai somar mais um e cadastrar para mim. Então, se eu cadastrei lá 100 pessoas, mês que vem eu vou cadastrar outra pessoa, automaticamente o banco de dados vai identificar que o último cadastro foi o código 100, vai somar mais um e vai utilizar nesse novo cadastro. Então, automaticamente ele já vai passar o código pessoa para 101 no próximo cadastro que eu for fazer, e assim sucessivamente, ok? Então, coloquei aqui, ó, até agora eu tenho um banco de dados que se chama aula 1, tenho uma tabela que se chama pessoa. Dentro dessa tabela pessoa, eu tenho uma coluna que se chama código pessoa, o tipo de dado é int com limite de 4 casas, que é a chave primária, e esse campo, se por acaso eu não informar qual que vai ser esse código pessoa aqui, ele vai ser auto incrementado, ou seja, vai pegar o último valor que tem lá, vai somar mais um e usar no meu próximo cadastro que eu for fazer. E agora vamos colocar outras colunas aqui na nossa tabela. Eu vou colocar aqui então outra coluna chamada nome. Nome é um tipo de dado que pode ser utilizado aqui nesse caso o varchar, que armazena todos os tipos de caracteres. Podem ser tanto letras como números. Então eu coloco aqui varchar e a limitação de casas que eu vou querer aqui nesse campo. Então, se eu colocar aqui, por exemplo, 50, eu vou poder cadastrar, vou poder colocar lá dentro dessa coluna aqui nome até 50 caracteres. Lembrando que 0 também é um caractere. Então, se você tem um espaço lá no meio do seu nome, né, ele também é contado. Ok? Então, a coluna agora nome, varchar, aqui tem vírgula, viu pessoal? Lembre-se sempre de separar por vírgula as suas colunas. O tipo de dado é varchar. Aqui, limite de 50 caracteres. E aqui eu vou colocar aqui outra opção agora, que vai ser o not null. Para que serve essa opção aqui, esse comando opcional not null? Ele serve para mim poder informar ao banco de dados que quando eu for cadastrar alguma coisa lá dentro, eu não vou poder deixar essa coluna em branco. Eu vou ser obrigado a informar o nome da pessoa que eu for cadastrar. Vou ser obrigado a informar essa coluna aqui, ok? Vamos agora para a nossa próxima coluna. Coloco vírgula aqui. Vou para a próxima coluna. Próxima coluna, vou colocar aqui e-mail, por exemplo. E-mail, vou agora colocar o tipo de dado, que é essa coluna, que é também varchar, porque pode ter tanto letras como números. Então, varchar, vou colocar também um limite de 50 caracteres e not null. Sendo not null,
eu vou ser também obrigado a informar o e-mail quando eu for cadastrar uma pessoa. Vou colocar aqui agora outro campo somente chamado cidade, também do tipo varchar, e o limite de 30 caracteres, também sendo not null. Feito isso, agora eu não vou adicionar mais nenhum aqui. Caso você queira adicionar outras colunas, fique à vontade. Lembre-se apenas de não colocar vírgula aqui no final da sua última coluna que você for cadastrar. Então aqui eu não coloco vírgula, porque eu já vou fechar aqui com parênteses, ok? Feito isso, vou executar o meu código agora. Executei, está aqui embaixo o resultado. Não deu nenhum erro, então significa que a minha tabela foi criada com sucesso. Como que eu faço agora então para mim poder ver as tabelas que estão criadas no meu banco de dados? Eu utilizo para isso o comando show tables no plural agora. Aqui no create table, porque é no singular, criar tabela. E aqui para poder listar, é listar ou mostrar tabelas no plural, ok? Vou executar aqui dessa forma, vai dar um erro porque ele vai também tentar criar novamente a tabela pessoa, e vai dar um erro porque a gente já criou ela, né? Então deu erro aqui, está aqui, tabela pessoa já existe. Então como que eu estou querendo criar uma coisa que já existe? Então vou comentar aqui essa parte do código aqui da criação da minha tabela pessoa. Eu não vou utilizar o try agora, porque senão eu teria que colocar o try, o jogo da velha, aqui em todas essas linhas. Então vou colocar o barra, asterisco, e aqui no final asterisco, barra. Então aqui eu fiz um comentário de mais de uma linha, ok? Agora somente vai ser executado o show tables. Executo, está aqui, ó, tabelas em aula 1, ou seja, tabelas no banco de dados aula 1, somente a tabela pessoa, que foi a tabela que a gente acabou de criar agora, ok? Eu não vou estender mais essa videoaula. Na próxima videoaula eu vou ensinar mais alguns truques para vocês na hora de criar tabelas, poder estar evitando principalmente esse erro aqui de quando a gente vai executar, por exemplo. A gente já criou a tabela, vai executar ela de novo e dar esse erro. Vou estar ensinando para vocês como se livrar desse erro sem a necessidade de estar comentando um pedaço do código. Vou ensinar para vocês como apagar um banco de dados, como apagar uma tabela, dentre outras coisas. Vou ficando por aqui e até a nossa próxima videoaula.